Às vésperas dos Dias dos Namorados, nada mais sugestivo do que falar sobre contrato de namoro e união estável. No quadro Eu Tenho Direito. Roda a vinheta. Sheila Sodré trouxe a convidada, a advogada Janaína Nunes. Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. E para ter um papo desse, minha filha, com certeza a tarde vai ser muito mais agradável. Meninas... E polêmica também, né? Quando a gente fala sobre contrato de namoro, parece que a gente tá até, né, já enforcando a pessoa, colocando a pessoa na forca. Mas não é nada disso, né? Sheila, boa tarde. Ou é ou não é? Ela fala assim, é porque, ou não é? Uma das coisas mais importantes em relação a essa questão do conceito de estou namorando ou estou na união estável, isso é tudo uma questão da evolução da convivência social. Porque antigamente o namoro era eu numa poltrona, sentado e a mãe do lado. Hoje em dia os namoros já dormem em casa, às vezes dividem um apartamento, né? Então, em que momento a gente pode dizer, e aí eu vou passar a bola, claro, para a Janaína, porque é a especialista nesse assunto, em que momento eu vou poder diferenciar esse namoro em que nós já estamos juntos, dividindo um apartamento, estamos ali no dia a dia, do namoro simples para uma união estável, para que eu possa me proteger, por exemplo, se eu já tenho algum patrimônio. Olha, é bomba. Tá vendo como é polêmico? E tem essa diferença mesmo de namoro para união estável nesse contrato? Tem, já sim. Complemento, né? Tem sim muita diferença. Eu costumo dizer o seguinte, que as partes, mais do que ninguém, sabem o que acontece ali. Se é um namoro, se é um namoro qualificado, se é uma união estável, o que vai diferenciar? Como elas se relacionam no dia a dia, se é uma relação pública, se ela é duradoura, se é aquele famoso é sério mesmo. Então, você definindo isso, já parte de um bom ponto ali para definir se é uma relação jurídica de um contrato de namoro ou de uma união estável. E principalmente, como é que as pessoas veem, exigem esse relacionamento no dia a dia socialmente? Eles, quando mandam convite para você, mandam só no seu nome e mandam uma senha a mais. Ele manda esse convite já identificando como esposa ou companheira. Então, como as pessoas veem esse relacionamento? Também diz muito. Eu costumo dizer o seguinte, se já saiu da fase de chamar de namorado e já é namorido, aí acende-se um alerta para fazer um contrato de namoro. Que, na verdade, é uma escritura pública de reconhecimento de que você não tem uma união estável, apenas o desejo de manter uma relação, um namoro com alguém. Isso é feito em cartório, como é que eu posso fazer? E a partir de quando, né? Tem tempo de namoro, ou seja, 2 meses, porque o povo tá apressado, né? Hoje em dia, o povo já vai morar com 2 meses, né? Com 2 meses já posso fazer, existe um tempo para isso? Então, você pode fazer a partir de qualquer momento, identificando que essa sua relação, namoro, e que pode existir ali uma permanência, uma durabilidade e até uma confusão pública, se é um namoro ou se é uma união estável, está na hora de você fazer essa escritura pública de contrato de namoro. Nesse contrato de namoro, você vai estabelecer uma declaração, né? Ambos vão declarar que estão numa relação que não tem o cunho de formar uma família. E eis a grande diferença para a união estável. Porque na união estável, você está com alguém para formar uma família. Vocês já são uma família. Vocês são identificados publicamente como uma família. Independentemente se vocês estão morando junto ou não. Ela é conhecida como sua companheira, como sua esposa, como a sua mulher e vice-versa. Já no namoro, mesmo que vocês estejam coabitando, morando, dormindo na casa de um ou de outro, ou mesmo compartilhando um local, uma casa, um apartamento por alguns dias na semana, se vocês não desejam formar uma família e apenas estabelecer um namoro mais maduro, aí você tem que fazer essa escritura junto ao cartório, de preferência antes consultar um advogado especialista e lavrar essa escritura pública. E outra coisa para lembrar bem, que aonde você vai utilizar realmente vai se sentir protegido dessa questão. Você sabe muito bem, né, que a gente é finito. Então, você está numa relação dessa de namoro qualificado, morando junto com algumas despesas, e quando menos espera, um falece. E aí, nessa história, um ou ambos tinham patrimônio, ou o que faleceu deixou algum patrimônio. Então, é nesse momento que você já tem uma escritura, os familiares, os pais que teriam direito, aí, no caso especificamente de uma possível herança, tem aquele documento, né, para ali resguardar o direito patrimonial para que o namorado ou a namorada não fique, não há um enriquecimento ilícito nesse ponto aí, porque na realidade, né, ali são bens particulares
particulares de um ou do outro. Então, olha a importância, olha como isso faz a diferença. E sem contar também que normalmente ou quase sempre, né, os relacionamentos de namoro dessa forma, eles nunca terminam assim com uma certa civilidade, cada um vai pro seu canto e tá bem. Muitas vezes se juntou algumas coisas ali, né, tem uma história, pode ter uma confusão muito grande. Então, geralmente, um ou outro é que vai pedir, pode pedir alguma indenização aí específica ou mesmo ter direito a algum bem, não é isso? É verdade. Na verdade, o contrato de namoro ele serve para várias coisas. Para estabelecer essa boa relação e não ter, num possível eventual término, não ter tanto conflito, mas também para proteger o seu patrimônio, os seus bens, para proteger também você de qualquer eventual pedido de assistência, porque no caso dos companheiros, quando já existe uma relação, união estável, você pode sim demandar uma pensão alimentícia, uma prestação alimentícia. Você tem também direitos beneficiários quando você tem uma união estável. Então, tem essa diferença. Namoro é namoro. Acabou aquela relação, não tem repercussão patrimonial, assistencial, previdenciária e sucessória. Mas se você tem uma união estável, sendo dissolvida, né, pelo rompimento desse casal ou pelo falecimento dele ou dela, aí vai ter repercussão necessária, sim. E aí, Janaína, tem validade para esse contrato? Você pode colocar, no caso, Sheila, você está podendo colocar lá? Ou, assim, todo contrato tem essa validade? Como é que é feito isso? Para quem está em casa entender também. Olha, até que não... Olha, uma das questões mais importantes, e até porque tem a jurisprudência, é que são tidos como válido na medida em que ele não foi utilizado como uma simulação, né, para tirar proveito de uma das partes. Porque é nesse momento jurídico e as provas sociais é que vai saber se esse contrato de namoro realmente era válido ou uma das partes estava querendo tirar o direito de outro. Até que prove o contrário e de boa fé as partes vão, procuram um advogado, redige o seu texto, o seu contrato e registra isso, isso tem toda a validade. Não é isso? Correto. Quando você estabelece um contrato de namoro, você tem um tempo pré-estabelecido, né? O contrato é por tempo determinado. Você pode acabar aquele namoro livremente antes daquele prazo, ou chegando àquele prazo, você continuando com o relacionamento, você pode, previsto isso anteriormente, prorrogar esse contrato de namoro. E você pode também, né, a livre disposição das pessoas que se apaixonam e realmente querem efetivar essa relação para algo mais sério, mais concreto, pode convalidar esse contrato de namoro depois em uma união estável. O que a gente nunca recomenda é você fazer essa dissimulação, porque você pode, inclusive, estar produzindo a prova contra si mesmo, da sua má-fé. Porque se você gosta de alguém, se vocês querem realmente manter um namoro, esse contrato, ele é muito eficiente, muito eficaz. Mas se você quer dissimular, é preciso dizer, se você já tem uma união estável, não realize um contrato de namoro. Faça isso da forma correta, lavre a estrutura de união estável, estabeleça um regime de bens, de partilha, se você quer só proteger seu patrimônio. E, claro, né, mantenha essa relação da forma mais honesta e justa possível. No contrato de namoro não pode ter nenhuma partilha de bens. Ele não pode colocar de jeito nenhum o namorado para ter, ou a namorada para ter algum direito. Não pode. No contrato de namoro, ele está justamente negando essa relação patrimonial de dependência. Então, ele não vai estabelecer patrimônio para aquela pessoa, porque nesse namoro não há uma identidade, parentalidade. Não há uma relação ali que vai estabelecer obrigações. Agora, isso, eu fico brincando muito com essa história. Isso não impede, por exemplo, se numa relação de namoro, uma das partes é muito mais abastada, quer dar um carro de presente, aí é outra história. Então, presente em relação de namoro, para vocês que estão pensando, aí já não envolve outra história, né? Não tem problema nenhum. Sei que estão chegando muitas perguntas, daqui a pouquinho a gente até vai colocar também essas perguntas para vocês. Vou até pedir para os meninos pegar meu celular, porque a gente já vai colocando aqui. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre isso, meninas, e aí a gente vai tirando, já vai conversando. Sei que Sheila também pode fazer essas perguntas para a Janaína sobre isso, porque geram muitas dúvidas, Sheila. E aí eu vou poder receber um presente e depois ele vai poder tomar esse presente
diferente de mim? Ah, olha aí. Não, presente, Não. gente, Já é estão presente. perguntando, pode tomar? Não, não pode. Não pode. A partir do momento que você doou a alguém isso, já compõe o patrimônio da pessoa. Não tem? Não tem. Grave, registre tudo, viu, gente? Nesse momento do presente aí, viu? Print vale como prova. Sim, lavrado em ata notarial, mais ainda. E para a união estável, eu ainda não fiz esse contrato. Quando é que ele vale? Só morar junto já vale como prova? O que eu tenho que ter de munição de mãos para poder provar, no caso de falecimento, que de fato a gente vivia uma união estável? Olha, eu vou aproveitar aí, vou só complementar o que a Janaína falou e eu passo para a questão da união estável. Por que é importante você ir por etapas? Se você tem um contrato de namoro, esse namoro evoluiu e você vai para uma união estável, lembre, a união estável você vai poder escolher o regime, né, da união. Porém, se isso não acontecer, vai ser a partilha, a comunhão parcial de bens. Mas na fase, o que você tinha estabelecido e você construiu, porque os dois estão jovens, na busca de construir seu patrimônio. Se nessa fase você comprou um carro e deu entrada num apartamento, ainda na fase do namoro, na medida em que você vai para uma união estável, mesmo com aquela pessoa, aquele bem que você estabeleceu no período que era de namoro, ele é um bem particular. Olha como isso é importante, né? Então faz toda a diferença. Então aí depois você passa para uma relação de união estável, que é de extrema importância você ter esse reconhecimento, você legalizar essa situação de fato, para prevenir, gente, 1001 problemas que você vem na frente. E olha que os problemas a cada dia crescem tanto que a nossa jurisprudência, a Janaína pode falar muito mais sobre isso, é que até as relações bigmas, que eu diria, não vou, né? Uma bigamia de união estável, paralelas, elas já estão também sendo levadas e discutidas no judiciário. E aí tem muitas relações paralelas, né, que seriam aparentemente amantes, que elas tornam e têm direito a bens. Então é de extrema importância você estabelecer realmente por meio, né, da escritura pública a união estável. Que tipo de relação você tem? Estão chegando muitas perguntas, meninas, e ela não quer se identificar, mas é assim, ela namora há 9 anos e o namorado dela vai comprar um apartamento antes do casamento, que está previsto para o ano que vem. Esse apartamento entra como uma partilha em uma questão de uma futura separação depois do casamento? Então, é preciso ver se ele está querendo fazer essa compra justamente para burlar a futura partilha de vocês. E se você participou de algum modo da construção desse apartamento, você pode ter direito a ele sim. E depois que vocês estiverem casados, porventura, se vocês estiverem pagando prestação desse apartamento, mesmo que esse apartamento não seja partilhável, as prestações que você ajudou a pagar desse valor, também haverá partilha. Tem outra pergunta. Recebo pensão por morte, é no meu nome, não é dos meus filhos, porque eles são de menor. Se eu casar, eu vou perder essa pensão? Então, a pensão é para ela ou para os filhos, que eu não entendi? Eu acho que para ela, mas ela tem filhos. Eu acredito porque está no nome dela, né? Ou deve ser aquelas pensões militares, ainda se é que ainda existe, né? Algumas ainda persistem. Porque a minha irmã, ela recebe no nome dela, inclusive meu sobrinho já é de maior, já é formado, ela continua recebendo e é no nome dela. E militar, não é isso? Não, ele não era militar. Então, porque a pensão alimentícia, ela pode ser assim, se os pais podem passar, definir até quando paga. Por morte, ela é o quê? Uma viúva? Ela é viúva. E os filhos menores não recebendo, fica meio estranho. Porque mas geralmente a pensão por morte porque existe 2 tipos de pensão, né? Comumente a gente chama tudo de pensão. Mas tem a prestação alimentícia, que é fixada ou em um acordo ou por decisão judicial, e aí tem que ver em que termos ela foi deferida, se foi sem prazo determinado, se foi um período em benefício das crianças ou da ex-companheira que coabitava com ele, que tinha uma relação. Se foi essa prestação indeterminada, ela continua recebendo até que exista uma ação de exoneração. Ou seja, aquele que paga a pensão para ela, entre na justiça e diga que cessou a necessidade dela e por outro vínculo também matrimonial, dela continuar recebendo essa assistência. Se foi a previdenciária, né, se ela foi dependente, aí o ideal é que
ela procure saber qual o grau de dependência que ela tem para ele não receber mais aquele benefício, se aquelas crianças têm benefício também em concorrência. Meninas, estão chegando muitas perguntas. Eu vou deixar uma aqui para a gente responder no próximo bloco, mas é da Maria Clara. A dúvida é a seguinte: em qual momento esse contrato se tornou necessidade? As meninas vão responder. Com a sociedade que vivemos hoje. Daqui a pouquinho a gente vai responder. Você pode continuar aí mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp, que Janaína e Sheila voltam já já. Combinado, meninas? Combinadíssimo. Tá bombando aqui o WhatsApp, mas você também pode mandar. Por falar em Dia dos Namorados, você já vai, né, que ela falou sobre aquilo. Deixa eu até pegar aqui de novo. Vamos recordar aqui, já vou pegar a pergunta da Maria Clara, que era a dúvida da Clara. Em que momento esse contrato se tornou necessidade? Né, que a Sheila até falou. A sociedade. A partir do momento que a gente foi interagindo e foi entendendo que a gente não precisava ficar preso em modelos de relacionamento. Então, quem faz hoje o relacionamento somos nós. E o direito corre atrás. Então, se os julgados dizem que a gente precisa ter bem esclarecido o que é um namoro, o que é uma união estável, a gente corre atrás e formaliza isso. Até porque evita grandes problemas, né? Volto a lhe dizer, o que é acordado, minha filha, não vai dar errado, não. Você sabe exatamente qual é o chão que você está pisando para não ter consequências. Vamos ter mais pergunta. Casei há 20 anos, mas antes de casar já tinha uma casa. Meu marido tem algum direito nesse imóvel? Vai depender do regime, né, de comunhão de bens, se ele vai ser universal, de separação total. Porque se eles casaram com a comunhão universal de bens, aí todos os bens vão integrar essa partilha, esse direito, esse patrimônio dessa mulher, seja o caso de falecimento ou de um divórcio. Oi, boa tarde. Tenho uma convivência com meu esposo faz 3 anos. Nós pretendemos casar no civil. E o que é que eu posso fazer para comprovar nossa união estável hoje? Mulher, pelo amor de Deus, faça pelo menos esse reconhecimento em cartório. A gente estava discutindo mesmo sobre o custo disso. Até um tempo atrás, ele estava na faixa de uns R$800. Você vai, faz o seu texto, reconhece a parte, né, estamos vivendo em união estável desde tal data, né? Porque a história, como você disse, o futuro vai casar. Daqui a um tempo estão pensando em casar, mas já vive em união estável. O ideal é deixar o presente muito claro, de fato e de direito. Posso ter conta conjunta em união estável? Sim, perfeitamente. Os bancos já aceitam a declaração, às vezes até particular, e se você tiver escritura pública em qualquer lugar, qualquer instituição, você é respeitada como uma família em união estável. E precisa ser, viu? Oi, boa tarde. Meu nome é Rafaela. Sou casada há 12 anos. Se caso meu marido falecer, eu tenho direito a ficar com a pensão dele? Não tenho filhos e sou casada no civil, pelo que eu entendi. Sou casada no civil só. Sim, vai ver só a especificidade do tipo de regime que ele está condicionado, se é uma aposentadoria geral, enfim. Mas você tem direito, sim, como dependente dele. Agora, esse caso. Morei junto 9 meses em outro estado. Voltei para Paraíba e continuei morando junto na casa da sogra. Nesse tempo, a gente construiu uma casa no terreno dele. Só que a maioria do material fui eu que comprei. Final da história. Quando terminei a casa, deixei ele. Tenho algum direito? E a casa da sogra já é conhecida. Quando você constrói num terreno que é de alguém, né, o princípio do acessório segue o principal. Se está no terreno de alguém, presume-se que aquela casa também seja de alguém. O que você pode questionar é o prejuízo material que você teve. Se você estava convivendo em união estável ou era casada, aí você pode ainda questionar o benefício que você pagou, fez esse beneficiamento, essa construção, as parcelas relativas a ele. Aquele crédito. Se você contribuiu na construção daquela casa do casal, mesmo seja no terreno dele ou da sogra, você pode fazer a conta, ter a prova, você pode questionar ainda metade disso. Ele pode aí alegar que era apenas um namoro? Não. Aí fica mais complicado, porque aí tem outros elementos que podem configurar a união estável, né? Eles perduravam, eles construíam um patrimônio conjuntamente e provavelmente eram reconhecidos como uma família. Gostaria de saber se em uma separação o ex tem direito na casa que eu comprei quando éramos noivos. Só que ela fez a burrada de colocar também o nome dele na escritura.
Ai, já disse tudo. Aí ele tem direito, sim. Comprei um apartamento ainda vivendo com meu ex. Não sou casada com ele. Ele nunca pagou uma parcela, mas agora tá querendo a metade. Ele tem direito? Se eles eram casados ou em união estável? União estável. É, Estão ela casados, não fala, é meu ex. aparentemente. Não sou casada. Presume-se que todo o patrimônio que foi construído durante a relação, né, vem do esforço comum dos dois. Seja, mesmo que um contribua dando auxílio e suporte e o outro necessariamente com a renda. Então, é presumível que é dos dois, então, partir. Então, olha aí. Sobre aquela questão da pensão, ela explicou. A pensão é deles, dos menores, só é no meu nome porque eles são de menor e não é minha, porque ela não teve direito à pensão porque trabalha de carteira assinada. Mas ela nunca foi casada com ele no papel. Quem teve direito à pensão foram os filhos. E aí ela quer saber que se ela casar, ela perde essa pensão. Mas se ela não tem, a pensão é para os filhos, então isso independe. Os filhos vão perder no momento que eles tornarem de maiores, né? E ainda tem aquela questão da fase da universidade, de estarem ou não cursando uma universidade. Então, e aí vem a pergunta, é possível cancelar esse contrato de namoro a qualquer tempo? Você pode finalizar a relação independentemente do contrato de namoro. O que você tem que observar é se passar do prazo do contrato de namoro. Se acabou o relacionamento antes, não tem problema algum. E quanto tempo leva para ser feito? O pessoal está preocupado. Não é, gente? Mas olha, você resolveu, estão numa boa relação. É só isso. Estão querendo, né, aquela história, tá vivendo um namoro mais complexo. Então, é esse o momento. E é rápido, né? Você, ao conversar com o advogado, estabelecer os termos, que o advogado especialista já tem alguns termos que são termos mais comuns, está ali estabelecido. Então, minha amiga, não é assim, os cartórios hoje em dia, tudo online também. É no mesmo dia você sai com esse presente aí, um contrato de namoro com as regras estabelecidas, dando garantia e segurança para ambos. Meninas, esse papo rende demais, todo mundo fica aí na dúvida. E às vezes tem muita gente aí querendo já fazer esse contrato. Aproveita o Dia dos Namorados e já conversa aí. Ou isso, ou reconhecimento de união estável também, já né? Dá para resolver aí. Mas muito obrigada pelo bate-papo. Sheilinha, você volta semana que vem estou aqui. Com Desirê. E aí a gente vai para um rápido intervalinho e tem babados dos famosos. Obrigada, meninas.